Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao Lições para a Eternidade, ao canal aqui do IAG. Nós somos um ministério de apoio à missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia e temos avançado com muitas frentes de trabalho para a honra e glória de Deus, onde milhares de pessoas têm sido alcançadas com o Evangelho Eterno. Obrigado pela sua participação, pela sua presença. Peço que você deixe o seu like, curta este material compartilhando também nas suas redes sociais. Deixe aqui nos comentários a sua participação, pedidos, agradecimentos, um texto, um comentário em que vai enriquecer esta recapitulação. E se inscreva no canal, ative as notificações e eu convido você já de início para também fazer parte do clube de membros por apenas R$ 11,90 por mês. É um valor simbólico em que você pode apoiar o trabalho que realizamos para o Senhor Jesus Cristo, não apenas com as suas orações, mas também com os seus recursos. No Clube de Membros nós temos ali um conteúdo exclusivo, já tivemos nos dias 16 e 17 de janeiro um seminário com a temática Introdução Geral à Bíblia. Eu fui um dos palestrantes, juntamente com o professor Leonardo Amaral, e trabalhamos essa temática que foi maravilhosa. Então, se você tem interesse em ter acesso a um conteúdo exclusivo, em apoiar, além das suas orações também com seus recursos, esta obra, então se torne membro do Clube de Membros. Eu tenho certeza que será uma bênção na sua vida e também aqui para nós que receberemos este recurso para juntos continuarmos avançando. Eu agradeço a presença do Moses Coutinho, seja muito bem-vindo, Moses. Muito obrigado, pastor. Uma bênção estar aqui com vocês mais uma vez. Reitero os convites do pastor e bom seria que você pudesse estar aqui nessa semana, né? Que está acontecendo um evento bem interessante, onde as pessoas estão participando aqui conosco do funcionamento, das aulas, mas certamente haverá oportunidades para você vir, como foi mencionado também. E, bom, por enquanto estamos juntos aqui na lição. Que Deus abençoe esse estudo de hoje. Amém, louvado seja Deus. Durante este ano de 2026 teremos muitos eventos presenciais aqui no IAG, como seminários, congressos. Então fique atento, deixaremos aqui na descrição a agenda do IAG para que você se intere a respeito das datas que teremos eventos presenciais. Faça parte, nós estamos nos aproximando já do mês de março, em que nos dias 13 e 14 teremos mais um seminário com a temática Cristologia. E será o pastor Manuel Ospino que estará aqui conosco, já conhecido deste canal, conhecido seu, acredito, um grande pastor, um grande teólogo, estará trabalhando esta temática. Se você tem interesse em estar presente, faça a sua inscrição, mas caso não seja possível, se torne membro do Clube de Membros para ter acesso a este seminário com o título Cristologia. Mas teremos muitas outras oportunidades, congressos maravilhosos, com grandes pregadores nacionais e internacionais aqui no IAG para que você possa conhecer mais a vontade de Deus para a sua vida. Vamos, antes de entrarmos na lição de número 9, que tem como título Reconciliação e Esperança, vamos fazer uma oração como de costume. Moses, nos dirige a Deus em oração. Vamos falar com o Senhor. Amém. Pai querido que habita nos céus, mas que também habita com cada um de nós. Nós te rogamos que neste momento o Senhor nos eleve para uma atmosfera na qual a sua palavra possa trabalhar em nosso coração e também que possa ser expressa aqui por nós de maneira compreensiva e realmente levar o seu espírito àqueles que escutam. Amém. Abençoe cada um deles, cada um dos seus lares, os nossos queridos irmãos, abençoe as suas famílias e supra, Pai, cada necessidade que eles possuem, que seja para o seu crescimento e para a honra e glória do seu nome, nós os confiamos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém. Nós estamos na lição de número 9, estudamos a lição de número 8, que teve como temática principal a pessoa de Jesus Cristo, a sua divindade, a sua humanidade, Jesus Cristo como Criador, e em Cristo todas as coisas foram reconciliadas nos céus e na terra. Então a temática do livro da Epístola aos Colossenses tem uma ênfase na reconciliação. E estamos desde a lição de número 8 já especificamente apenas na Epístola aos Colossenses. E a lição de número 9 vai continuar trabalhando esse tema de reconciliação e esperança. E vimos na lição de número 8 que a reconciliação é cósmica, e veremos que na lição de número 9 essa reconciliação também ela é pessoal e individual. Essa é a temática, então, principal, né? Desta semana. Trabalharemos aí aspectos maravilhosos a respeito do mistério de Deus, principalmente Colossenses, capítulo 1, os versículos finais do capítulo. Vamos ler aqui o verso para memorizar.
2 Coríntios 5, 21, e depois faremos uma análise da imagem da lição. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse é um texto que iremos ainda trabalhá-lo durante a lição, é um texto profundo, com muito significado, mas vamos deixar um pouquinho mais para frente quando tivermos o momento de analisá-lo de uma maneira mais detalhada. Mas temos aqui então a imagem da lição, será projetada aí. É interessante porque nós temos aqui uma imagem que foi cortada, ou seja, um relacionamento que foi rompido, um acordo rompido, né? Você tem duas pessoas dando as mãos num sinal de um acordo, de uma aliança que havia sido firmada. Nós tivemos o rompimento, mas depois nós tivemos essa reconciliação, essa união novamente. Nós temos aqui uma pessoa com a ilustração de um coração, uma outra um tanto quanto inclinada. Como que nós podemos entender aqui outros aspectos dessa imagem? Eu diria que aqui, obviamente, é uma restauração entre duas partes. Nós podemos compreendê-la inicialmente, obviamente, como Deus e o homem, né? Podemos perceber isso, que Deus, ele tinha uma aliança conosco, foi rompida pelo pecado e agora há algo que restaura. E é interessante que essa fita que restaura, na lição escrita não dá para ver tanto, mas na digital dá para ver e provavelmente vocês viram na tela. Tem um monte de cruzes dentro dela, o símbolo da cruz. Eu não Ou seja, tinha conseguido observar é bem no isso. interior ali, onde geralmente vai a marca de qual é a fita, né? A marca aqui é a cruz. Excelente. Então nós podemos perceber que o que possibilitou essa reconciliação foi justamente a cruz. E é interessante que o ponto, quando você rasga uma folha, claro que como nós olhamos parece que é uma ligação imperfeita, né? Mas ainda assim nós podemos tirar um significado. Se você rasga uma folha e a une com uma fita adesiva e tenta rasgar de novo, é provável que ela não vai rasgar no mesmo lugar. A fita fortalece. Assim como a cruz realmente tornou mais forte ainda a ligação que nós temos agora com Deus do que teríamos antes. Excelente, excelente. De fato, aqui na imagem impressa não dá para ver isso. Muito bom esse comentário, porque a lição de fato trabalha que essa reconciliação ocorre por meio da morte de Cristo. Então, os nossos pecados causam separação entre nós e o nosso Deus, Isaías 59, versículo 2, mas vimos na lição de número 8, da encarnação de Cristo, ele sendo Deus, se tornando um ser humano, entregando a sua vida, uma vida original, não uma vida derivada, entregando essa vida na cruz do Calvário, pagando o preço que nós deveríamos pagar pelos nossos próprios pecados. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Então, de fato, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de reconciliação. Do homem para com Deus, de Deus para com o homem, e do homem para com o homem também, porque a transgressão da lei não apenas rompeu o nosso relacionamento com Deus, mas também o relacionamento de um com o outro, na esfera, vamos dizer, horizontal, na esfera humana. Então, de fato, é uma mensagem de reconciliação. E aqui o autor menciona na lição de sábado que a cruz deixa de ser apenas um símbolo passivo e se torna uma realidade ativa, em que o amor de Deus transforma vidas à medida que as pessoas ouvem o Evangelho e recebem em Cristo a esperança da glória. Vamos falar aqui, porque a lição de sábado também já trabalha o texto de Colossenses 1:26, a respeito do mistério que esteve escondido durante séculos e gerações. O que é esse mistério? O que ele abrange em nível individual e em relação ao universo? Então a lição dessa semana vem trabalhando a respeito do mistério. O que é esse mistério? É uma pergunta um tanto quanto retórica, apenas para introduzirmos a lição. Vamos trabalhar sobre isso. Exato. Escreve aí nos comentários o que você entende como sendo este mistério lá de Colossenses capítulo 1, que foi revelado, o que envolve no âmbito individual e cósmico, né? Universal. Tem algum comentário da lição de sábado a mais, Moses? Não, realmente é isso. Ela vai ampliar o que nós já vimos em Colossenses 1:20, que seria que Deus reconciliou as coisas no céu e na terra. E é interessante ver a pedagogia de Paulo, como ele ensina as coisas. Tanto em Colossenses como em Efésios, em Filipenses, quando ele tem algo a ensinar, ele começa de coisas grandes e vai fechando. Eu diria que essa questão da reconciliação é até mais bem abordada no livro de Efésios ainda do que no livro de Colossenses. Então nós vamos aceder lá algumas vezes para confirmar, porque Paulo estava na mesma situação, foi mais ou menos na mesma época que escreveu as cartas, então era a mesma mentalidade que ele tinha.
Então nós vemos que, primeiro, Deus reconciliou as coisas grandes, as que estão no céu e na terra, reconciliou as coisas pequenas, chegando até ao âmago, né, até na família, as pessoas e a em relação individual com Deus, como o pastor falou. Né? Vamos avançar. Vamos avançar. A lição de domingo tem como título Reconciliados de Obras Más. Vamos ler aqui Colossenses 1, versos 21 e 22 e vamos para os comentários para a recapitulação. Diz aqui Colossenses, versos 21 e 22. A minha versão da Bíblia é a CF, só para deixar aí aqueles que estão nos acompanhando cientes disso. Versos 21 e 22. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Vamos falar então a respeito de qual era a nossa condição quando Deus deu o primeiro passo da reconciliação. Porque qual foi a parte ofendida? Deus. Então a humanidade que trouxe a ofensa, trouxe o pecado. Mas a reconciliação não parte da parte que ofendeu, mas da parte que foi ofendida. E muitas vezes na nossa esfera humana, nós esperamos que aquele que fez o mal, que trouxe o prejuízo, ele que deu o passo da reconciliação, peça perdão e assim por diante. Mas biblicamente falando, nós vemos o contrário. Nós vemos aqueles que nós, seres humanos, fizemos o mal, rompemos este relacionamento, estamos agora numa condição de pecado deplorável, que Paulo fala aqui, as vossas obras más, e Deus dá o primeiro passo da reconciliação. Então, vamos trabalhar essa temática a respeito do amor insondável de Deus. Sim. Bom, como eu disse, o livro de Efésios para mim fala até mais do que Colossenses, mas então eu quero ir lá no livro de Efésios, porque no capítulo 2, Paulo retrata justamente a condição humana e a relação dela para com Deus após essa ruptura. Ele diz o seguinte, ele começa falando sobre como eles foram vivificados em Cristo, né? Vamos ler. E vos vivificou, verso 1, estando mortos em transgressões e pecados, nos quais no passado caminhastes, conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então não foi só uma ruptura, foi uma traição. Foi uma troca de senhores. Exato. E continua, entre os quais também todos nós vivíamos, entre os mesmos pecados, em tempos passados, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente. Éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então essa era a condição humana. Filhos da ira aqui pode significar duas coisas. Éramos, por natureza, filhos da ira. Por natureza, no sentido de que, em nossa natureza, nós nascemos com a tendência já para se afastar de Deus e manter essa ruptura, e mais, filhos da ira também como já destinados à destruição por causa disso. Ou seja, o salário dos nossos atos e do ato desde o primeiro homem até agora seria a destruição. A condenação. E essa é a condição humana. E aí, qual é a atitude de Deus? Na verdade, por mais que esteja no capítulo 2 isso aqui, a atitude de Deus vem sendo mostrada no livro inteiro, desde o capítulo 1. É interessante que nós às vezes pensamos, né, que Jesus, ele veio e nos adotou, nos amou, mas na verdade Cristo foi o meio escolhido pelo Pai para nos adotar de novo. Então, quem mais deseja ter, claro que Jesus também, mas quem mais desejava ter nós perto era o Pai. E por isso que Jesus foi enviado. Foi enviado para quê? Olha aqui, capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, conforme Ele nos escolheu nele, conforme Deus nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor. O que é santo e sem culpa? Quem era o responsável pelo problema? Pela ruptura? Nossa. Deus quer nos olhar de novo como se nós não fôssemos responsáveis pela ruptura. Ou seja, Ele quer esquecer totalmente o que aconteceu. E o verso 5 diz, e nos predestinou para filhos de adoção por Cristo Jesus, para si mesmo, segundo a complacência da sua vontade. Então, qual era a vontade de Deus? Adotar outra vez esses filhos rebeldes. E o meio que ele usou foi Cristo Jesus. Então, isso aqui já nos mostra essa condição, essa questão de como Jesus nos reconciliou, não só agora de nossa condenação, mas como foi visto aqui no verso 4, para que sejamos santos e sem culpa diante dele. Então,
é uma questão de limpar o pecado e nos manter limpos diante de Deus também. Louvado seja Deus. Eu fiquei pensando na lição aqui de domingo sobre essa questão da malignidade do pecado, da malignidade da natureza humana corrompida. E nós tivemos recentemente, a partir das divulgações daquela investigação do caso do Jeffrey Epstein, e isso tem assim horrorizado as pessoas, e tudo aquilo que era visto muitas vezes como uma teoria da conspiração, da elite mundial, hoje tem sido assim evidenciado que é uma realidade. E a realidade das atrocidades que foram feitas, dentre muitas bizarrices de todo esse processo escandaloso que tem sido desvendado, eu fiquei pensando a respeito da malignidade da natureza humana. E algo assim que me fez refletir profundamente. Eu quero que você aí de casa também reflita sobre isso. Quando nós nos deparamos com atrocidades, com coisas absurdas, nós temos que olhar para o pecado com nojo. Não para o indivíduo, mas para o pecado, porque o mesmo potencial que está nessas pessoas de fazer essas coisas bizarras está em mim e está em você também. Nós temos a mesma natureza pecaminosa, nós temos a mesma tendência. A questão é que eles cavaram e foram fundo no pecado, mas nós estamos no mesmo lamaçal. E isso deve fazer com que a gente odeie o pecado, olhe o pecado de uma maneira muito maligna. E o autor falou algo aqui que eu achei assim incrível, que ele diz: a única doutrina cristã que não precisa ser aceita pela fé é a pecaminosidade humana, porque ela é tão evidente. A malignidade humana ela é muito evidente. A gente leu aqui Efésios capítulo 2, Paulo ele desmascara, a Bíblia ela retrata a natureza humana como sendo de fato maligna, como sendo inimiga de Deus, como sendo oposta a tudo aquilo que é santo, justo, bom. E nós temos que nos enxergar dessa forma, para que nós nos enxerguemos de uma maneira assim desesperada, falar: Senhor, é só o Senhor mesmo que pode me salvar dessa condição pecaminosa. Somente o Senhor, pelo teu amor, pela tua graça. Eu fico olhando Deus, pensando em Deus, olhando para esse mundo e amando esse mundo. É uma coisa assim, eu não sei se eu estou conseguindo transmitir a profundidade disso, mas Deus olha para um mundo podre, numa malignidade da natureza humana e ama esse mundo, nos ama ainda quando éramos inimigos, Paulo fala em Romanos 5, versículo 8, ou seja, ele não viu pessoas boas, atitudes boas, ele não viu nada bom, ele viu um lamaçal de pecado, ele viu um inferno e ele decide enviar o seu filho a esse lamaçal para nos tirar desse lamaçal, para tornar a humanidade aceita no amado, que é Jesus Cristo, que é a continuação de Efésios ali capítulo 1, que diz no versículo 6 isso. Então, que amor é esse, né? E quando eu olho para a cruz, e o autor vem falando aqui que desde o princípio Deus, não sendo responsável, se responsabilizou pelo pecado, ele tomou para si a culpa, a responsabilidade, vocês fizeram, mas o problema agora é meu, e Deus tomou para si, isso fica evidente desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, versículo 21, nós vemos que a cruz sempre esteve no plano eterno de Deus. É algo muitas vezes insondável para nós, mas desde os tempos eternos, o Pai e o Filho deram as mãos e ali fizeram um pacto de que se a humanidade caísse em pecado, Jesus seria o fiador. Então, quando o pecado na história vem à tona, com Adão e Eva, e antes lá no céu com Lúcifer, que se torna Satanás, etc., a revelação do Evangelho, para Deus, o pecado não foi algo que o pegou de surpresa. Ele revela o Evangelho que tinha sido elaborado desde os tempos eternos, do qual a cruz tem o papel central. E quando eu olho para a cruz, eu vejo ali Cristo humilhado, traído, chicoteado, cuspido, espancado, completamente separado da presença do Pai, e eu vejo um retrato da humanidade. Aquele não é o retrato do Filho de Deus, concorda comigo, Moses? Ali não é Jesus, no sentido desfigurado, ali sou eu e você. Ali é Deus pintando um quadro do pecado. O que é o pecado? O pecado é isso, olha o que o pecado causa. E quando a gente se depara com essas bizarrices, é isso que a gente tem que ver, o pecado causa isso. Se você trilhar,
Pode ser que a princípio é um negocinho tão simples, é um pensamentozinho, mas é lá que você vai chegar. É nessas bizarrices que você vai chegar, nessas atrocidades. Você vai chegar naquele retrato que foi pintado na cruz do Calvário. Mas, ao mesmo tempo, eu olho para a cruz, esse é o paradoxo, eu vejo um amor insondável. De o Pai ter enviado o seu Filho para morrer por mim, pecador. Então a gente olha na cruz, ao mesmo tempo, a malignidade do pecado, mas a gente olha ao mesmo tempo o eterno amor de Deus, o amor insondável de Deus por todos nós. Então, o evangelho ele não é para ser complicado na hora de ser ensinado. O autor fala isso domingo aqui também, né? Como que a gente pode entender facilmente a respeito do evangelho, sem complicação nenhuma? Uma mensagem que uma criancinha ali de 3, 4 aninhos possa entender. Esse é o ponto aqui da lição também. E realmente o que o pastor estava dizendo é real. A única maneira de conseguir apreciar o sacrifício de Cristo corretamente é entender isso, quão mal é o pecado. Ninguém consegue desfrutar o mistério, né, da piedade se ele não entende o quão mal é o mistério do pecado. Exatamente. Porque são dois mistérios. Parece que nós temos uma necessidade, uma grande vontade de conhecer coisas misteriosas, né? Só que existem duas maneiras de fazê-lo. Existe uma que é entrando naquilo que não nos foi dado, e outra é tentando sondar aquilo que é insondável para nós, que é esse amor de Jesus. Exato. Mas realmente é um tema simples o suficiente para uma criança entender, mas profundo o suficiente para nós estudarmos o resto da vida. Exato. Da vida eterna, estou falando. É uma simplicidade com uma profundidade que somente os mistérios de Deus poderiam ser assim, né? É igual um oceano, ele é lindo, mas ele é profundo e misterioso, né? Mas ao mesmo tempo ele é simples, mas ao mesmo tempo é profundo e misterioso. Esse é o oceano do amor de Deus. E aqui o autor fala, né? O evangelho ele é simples e direto. 3 partes principais. Primeira, uma vez que somos incapazes de nos salvar nessa condição de pecado retratada por Paulo em Colossenses e em Efésios, na Bíblia, Jesus veio e morreu por nossos pecados. Segundo ponto, ao aceitar sua morte como nossa, ele como nosso substituto por meio da fé, do arrependimento e do batismo, somos justificados e libertos da condenação do pecado. Então, a culpa que era minha, Jesus tomou sobre si. A morte que era minha, Jesus tomou sobre si, para que a justiça que é dele, eu receba gratuitamente, para que a vida que é dele, eu receba gratuitamente. É um processo de substituição. Terceiro ponto agora. A vida que temos agora é resultado de nossa união com Cristo. Experimentamos então seu poder recriador, ele vai nos transformar, permitindo que ele viva a sua vida em nós. Então é uma obra que ele fez por nós e uma obra que ele quer fazer pelo Espírito em nós para que vivamos a sua vida. Então o evangelho é esse, é Deus nos libertando da culpa do pecado, do poder do pecado e em breve nos libertando da presença do pecado. Amém. Essas são ações de Deus, não necessariamente tirando o aspecto da glorificação, mas a gente quer falar assim, quando que começa a justificação? Quando que começa a santificação? Mas, na verdade, não necessariamente esses processos precisam ser separados ou consecutivos. Eles podem ser consecutivos, sim, mas posteriormente, começa um, começa o outro. Não, eles podem ser concomitantes, eles podem ser paralelos, né? E aqui o autor fala isso. Esses não são necessariamente eventos separados. Eles podem ocorrer de forma simultânea, assim que aceitamos a Jesus Cristo. Então, meu amigo aí de casa, se você aceita Jesus Cristo, o ame de todo o seu coração. E amando a Jesus, certamente você guardará os seus mandamentos. É o que diz João capítulo 14, versículo 15. Mais algum comentário da lição de domingo? Não, só encerraria com o verso 5 de Efésios 2, Uhum. porque ele completa, né, isso que É a verdade. lição coloca aqui. Porque uma outra maneira de nós explicarmos o evangelho é basicamente uma substituição total. Uhum. Não só você é substituído por Cristo, como você agora tem que viver a vida de Cristo. Ele viveu a sua para você viver a dele. Uhum. Ele então, na verdade, ele não viveu a sua só, ele morreu a sua morte. Uhum. Então nós éramos filhos da ira, Deus fez Jesus se tornar o filho da ira, para que agora nós possamos ser vivos como filho de Deus também. E aí, diz aqui, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Amém, amém. Louvado seja Deus. Esse verso, de fato, fechou com chave de ouro aí. Vamos avançar então para a lição de segunda. Se você está gostando desta recapitulação, deixa seu like, deixa aqui nos comentários a sua participação, compartilhe com outras pessoas
para que ouçam o evangelho simples, profundo, verdadeiro, o evangelho que de fato ele é perdoador e transformador da vida de todo aquele que crê. Vamos aqui, se permanecer na fé, o título da lição de segundo. O texto está em Colossenses 1, versículo 23, que diz: se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Vamos falar então a respeito dessa palavra tão importante, né, sobre o permanecer, e sobre o fundados e firmes na fé. Vamos falar a respeito desses tópicos aí. Hoje estava dando aula de Colossenses justamente aqui para os alunos, e nós comentamos sobre isso aqui. Nós até comentamos no começo também sobre o contexto de Colossos, né, que devido à sua grande mistura de religiões e de formas religiosas, e convenhamos, a única religião que salva pela fé é o cristianismo. Todas as outras salvam através de obras, ou oferecem a salvação através de obras. Essa mistura, portanto, só poderia fazer uma coisa: influenciar os cristãos a se desviarem da salvação pela fé. E fazer eles começarem a pensar que, na verdade, o fundamento da salvação não seria a fé em Jesus, mas seriam outras coisas. E nós vamos ver essas coisas ali no capítulo 2, né, que não vamos mencionar agora, porque vamos chegar lá mais tarde na lição. Mas é por isso então que Paulo vem e diz assim: se permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido. Paulo repete essa ideia várias vezes. Lá no capítulo 1, verso 5, ele menciona essa ideia. Do 5 até o 7, ele menciona que aquela palavra que eles receberam do pregador que foi para eles, né, Epáfras, eles deveriam mantê-la. Depois ele vem no 23, diz a mesma coisa, no 1:23. No capítulo 2, 6 e 7, ele diz a mesma coisa. Como recebeste o Senhor Jesus, andai nele, e enraizado, edificado nele, assim como foste ensinados. E ele continua várias vezes com essa tônica. Permaneçam, não se deixem desviar por qualquer ideia. Permaneçam naquilo que vocês aprenderam, fundados. E ele coloca duas coisas: fundados na fé e firmes, né? Mais pra frente ele vai colocar enraizados. Mas vamos pegar essas duas ideias, enraizados e fundados. São duas ideias retiradas da construção civil e da agricultura, do mundo natural. Quando você faz a fundação para a casa, você pode mudar a casa de lugar sem causar prejuízo à casa? Não tem como. Você vai colapsar a casa. Se você quer trocar uma planta de lugar e arrancar a planta totalmente com raiz, seja como for, se você arrancar as raízes do solo, o que acontece com aquela planta? Colapsa também. Não tem como a vida continuar, porque ela começou ali na base firme, na base sólida, que ia dar a sustentação, a nutrição no caso da planta. Se você mexe, você acaba com tudo. E é basicamente o que o Paulo está dizendo: vocês têm que permanecer naquilo que vocês receberam. Não adianta só receber, achar interessante e partir para a próxima, ou viver como se nada tivesse acontecido. A partir do momento que a planta germinou ali, a raiz tem que estar ali. Você não pode transplantar uma planta arrancando ela pela raiz. No mínimo, você tem que levar a terra junto. Entende? Sim. Ou seja, o fundamento não pode ser movido. Se isso acontece, a fé, tudo vai ser abalado. E era justamente algo que poderia acontecer ali em Colossos pelo excesso de filosofias e ideias diferentes. A salvação em Cristo é tão simples que é por isso que existem eventos de doutrina. Ela é simples demais. Então tem pessoas que, devido à sua inquietação, necessidade de algo novo, de emoção, de adrenalina, buscam coisas que ocupem o lugar da fé simples em Cristo, que deve produzir boas obras. É basicamente isso. Isso é a salvação. Mas as pessoas muitas vezes não se aguentavam nisso, ainda mais nessa cidade tão plural no aspecto religioso, né? Então, a salvação, ela não é, resumindo, embutida no crente, no sentido de que você coloca lá dentro. Não, embora a justiça de Cristo seja imputada para o crente, o permanecer em Cristo é uma escolha do crente e uma atitude do crente. Permanecer ali. É um exercício da vontade. É a nossa missão. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É isso. Não é buscar novas ideias para encontrar a salvação, é perseverar naquilo que já recebemos. Sim. Esse ponto é muito interessante porque muitos segmentos cristãos da teologia reformada, da linha calvinista, que muitas vezes teólogos adventistas flertam, em púlpitos adventistas e aqui não é uma crítica, é só uma constatação, né? Nós vemos muitas vezes discursos flertando com essa teologia
determinista, de uma vez salvo, salvo para sempre, de que a partir do momento que você aceitou a Cristo é impossível que você se desvie ou perca a salvação. Nós, como cristãos, adventistas do sétimo dia, fundados e fundamentados na palavra de Deus, que deve ser o nosso fundamento, do qual a pedra angular é Cristo, que traz toda a estrutura para esse edifício que deve estar firme, bem consolidado. Paulo fala isso lá em Efésios também. O ponto central aqui é o seguinte: nós temos que entender que existe uma obra de Cristo por nós, que é a justiça imputada, ele morre na cruz por nós, ele é o nosso substituto. Eu tenho que aceitar essa morte. O que eu fiz? Nada. Eu não fiz nada. Eu só aceitei. A fé, ela não é meritória. Ela é um instrumento dado por Deus para que você aceite este presente chamado graça. Mas agora, quando nós falamos do permanecer, nós não estamos falando também que o exercício da vontade, a submissão da escolha, o baixar a cabeça para a vontade de Deus é meritório. É apenas algo que você tem que desempenhar. Então agora, neste segundo processo daquilo que ele quer fazer em nós, existe a cooperação, a vontade de Deus e a vontade humana. O divino e o humano precisam se unir. É o que a gente fala de sinergismo. Precisa haver uma sinergia entre a vontade de Deus, o poder de Deus e a escolha humana. E a escolha humana está no permanecer em Cristo. Se você permanece em Cristo como o ramo permanece na videira, você vai estar sorvendo diariamente da videira vida, energia, que é o próprio Espírito Santo, a vida de Cristo em você, para que você dê frutos. Perceba que a ênfase do ramo não é dar fruto. A ênfase do ramo é o quê? Permanecer. O dar fruto, que são as obras, eu não estou falando que permanecer é obra, fruto é obra. O permanecer não é meritório. É o exercício do livre-arbítrio, da liberdade de escolha. É a maneira de sobreviver. Exatamente, de você também demonstrar a sua gratidão e amor para com Cristo. Diante de tamanho sacrifício, diante de tamanho entrega, o que Cristo pede para você? Dá-me o seu coração, dá-me a sua vida. Você viu que o pecado trouxe muito sofrimento para você? Eu vim te libertar disso. Agora, o que você quer? Viver no pecado ou viver para mim? É óbvio que você vai falar, Senhor, eu quero viver para ti, mas você consegue isso? Não. Então você precisa do poder de Deus, mas Deus vai escolher por você? Não. Então tem a união entre o divino e o humano. E permanecendo em Cristo, qual que será o resultado? Frutos, boas obras, as mesmas obras que Cristo operou, serão demonstradas na sua vida também. Então nós não temos a compreensão de uma vez salvo, salvo para sempre. Nós temos a compreensão de permanecer na salvação. Se você é um ramo que pelas suas escolhas, mesmo tendo falado, Senhor, eu aceito o teu sacrifício, mas e as escolhas diárias? Dentro do casamento, na educação dos filhos, no lar, no trabalho, no dia a dia, nas questões éticas e morais do dia a dia, no fazer ou não, no escolher a palavra de Deus ou os desejos da carne, você tem demonstrado que essa sua fé em Cristo é genuína ou não? Então, eu convido você a meditar a respeito de que maneira você tem vivido. Eu faço essa reflexão também, me encontro muitas vezes tentando equilibrar uma teologia que não é real para justificar os desejos da carne, para satisfazer esse coração que ele é enganoso, mas nós temos que entender, o eu tem que morrer com Cristo Jesus na cruz. O pecado tem que morrer, nós temos que viver de fato uma nova vida em Cristo. Eu fiz uma pesquisa breve em João 15, que é um capítulo lá do Evangelho de João que fala da palavra permanecer com ênfase. Aparece essa palavra nas suas variações 10 a 12 vezes. Ou seja, Jesus está falando assim, olha, permanecer é a coisa mais importante que vocês precisam fazer. E é aí que vocês vão dar frutos para a glória do Pai. Então nós temos que entender, permanecer em Jesus, permanecer na salvação, estar firmes e conectados com Cristo, essa é a nossa necessidade como cristãos. Amém. E realmente tem muitas ferramentas que Satanás tenta usar para nos separar da videira, né? Nós fomos enxertados ali na videira, podemos dar frutos nela, mas Satanás vai usar muitas coisas. As atrações do mundo, vai usar a nossa própria mente enganosa. Exato. Em dois aspectos. Primeiro, para nos fazer cair nas coisas que não são aquilo que vai nos manter unidos em Cristo. Mas muitas vezes, e eu vejo muito isso, pastor, tem pessoas que vivem ali, obviamente, todos temos coisas a superar e a crescer, mas que vivem
uma vida buscando a Cristo, precisando, pelo menos mostrando que sentem necessidade disso, mas parece que Satanás aflige a mente delas com problemas que nem existem. Elas meditam tanto na possibilidade de cair, ou na fraqueza X que ela tem, que ela não consegue superar. É verdade. O que ela está fazendo? Ela está permanecendo na fraqueza, não em Cristo. Permanecer em Cristo é meditar na força dele, Amém. no amor dele, nas bênçãos. Amém, amém. A Bíblia fala mais do céu do que do inferno, gente. Então, é para nós meditarmos em quê? Não é? Agora, viver uma vida oprimidos ali pelos maus pensamentos ou pela incapacidade, isso é coisa do inimigo. Quando nós pensamos em Cristo, permanecemos em Cristo, nós temos fé que temos vitória, nós temos fé que temos uma herança guardada. Nossos pensamentos não se focam na negatividade e na impossibilidade, mas na possibilidade e no poder que nós temos em Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém, amém. Que lição maravilhosa e poderosa. São comentários assim muito importantes para o tempo em que vivemos, em que de fato tem que existir uma geração que reflita o caráter de Deus como uma condição estipulada na própria palavra para a vinda do Senhor. Essa mensagem ela é muito, muito importante. Vamos para a lição de terça, que tem como título o Plano Eterno de Deus. Colossenses 1, 24 e 25. Vamos começar a falar aqui um pouquinho a respeito do plano de Deus. O que diz? Colossenses 24 e 25, capítulo 1. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da igreja, eu estou feito. Eu gostei dessa expressão, né? Não é que ele é, eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco para cumprir a palavra de Deus. Então, que plano é esse, né? Desde os tempos eternos, essa questão da dispensação, como que a gente pode entender melhor essa palavra dentro do plano da redenção? Vamos falar um pouquinho a respeito disso. Sim. Primeiramente, sobre o plano de Deus, é interessante ver como os últimos anos de Paulo foram marcados ali por prisões, né? Prisões, perseguição, na verdade a vida inteira, mas os seus últimos anos ele foi preso, passou pouco tempo livre e foi preso outra vez. E morto. Né? E essa privação de liberdade, porque Paulo não se considerava preso, ele dizia que era preso de Cristo, ele não dizia sou preso de Roma. Então, se eu estou preso de Cristo, é porque Cristo me colocou aqui, então eu estou na missão dele. Então ele não levava as dificuldades e prisões ou privações da liberdade como se fossem fora do plano de Deus ou como se ele estivesse limitado. Pelo contrário, estava dentro do plano de Deus, como nós vimos no estudo de Filipenses, claramente, Paulo falou muito sobre isso, né? Então ele era capaz de manifestar, mesmo preso, o gozo do trabalhador que vê os resultados do seu trabalho. Ele sabia que a palavra de Deus não estava presa e a plena confiança dele, que ele tinha, ele compreendia que as prisões eram inclusive parte e maneira para cumprir aquilo. Eu acabei não trazendo meu livro Atos dos Apóstolos, mas ali tem um texto no capítulo 44 que fala que os servos de Deus, em várias ocasiões, têm muito maior resultado e maior serviço quando são, às vezes, privados da vida e da liberdade do que se eles tivessem vivido o resto da sua vida pregando o Evangelho. Ou seja, não... Pensa em Martim Lutero, né, traduzindo a Bíblia confinado. Exatamente. Em que outra situação? Em que outra situação? Paulo também preso. Exato. Essas cartas aqui teriam chegado a nós. Paulo poderia ter vindo visitar pessoalmente. E eu e você. Leríamos o quê? Exato. Não é? Mas em tudo isso nós vemos que Paulo, em todas as cartas, ele gosta muito de ressaltar a questão do ministério pessoal que ele recebeu. Que era a pregação do Evangelho para os gentios. E ele usa a palavra justamente dispensação, que nós lemos aqui, né? Segundo da qual me tornei um ministro segundo a dispensação de Deus, que foi dada a mim para convosco. A dispensação, né, ela é vista hoje em dia como se fosse testamento ali, né, no sentido de antiga dispensação e nova dispensação. Ou como se fossem fases, né, dispensações. Mas na verdade a dispensação, especificamente aqui, é justamente algo que é dado. Eu dispenso essa coisa. E foi dada a Paulo pelos gentios. O que ele disse aqui, foi dada a mim para convosco. Ou seja, Deus confiou a Paulo para que Paulo entregasse aos gentios. Nesse sentido que essa dispensação acontece. Nós poderíamos até entender a dispensação justamente como a graça. Então, como a segunda graça de Deus que foi dada a mim para convosco, que era a mensagem da salvação para eles, que estavam longe e agora em Cristo poderiam estar novamente perto, se aceitassem e permanecessem como nós vimos nele. Né? Sim. É interessante essa palavra no grego, né? Oikonomia, dispensação, que tem também
a possibilidade de traduzir como responsabilidade, e esse termo se refere ao modo como Deus organiza as coisas, e abrange todas as provisões de Deus no plano da salvação, ou seja, era parte do plano de Deus para a vida do apóstolo Paulo que ele cumprisse esses aspectos. Então, existe a soberania de Deus, existem aspectos que Deus determina de fato num plano. A partir do momento que você entregou a sua vida a Ele, Ele vai conduzir a sua vida para o cumprimento dos seus desígnios e propósitos, da sua dispensação na sua vida e num plano maior. Então Paulo ele entendia que aquilo que ele estava fazendo tinha um certo contexto, mas tinha também um plano muito maior do qual ele fazia parte, do qual ele era um elo numa corrente gigantesca, da qual essa corrente, muitos elos existiram, como João Batista, como os outros apóstolos, como aqueles que viriam depois dele, aqueles do passado que vieram antes. Então, é a maneira como Deus, desde o princípio, tem administrado todas as coisas no grande conflito entre o bem e o mal. A gente pode entender dispensação no aspecto micro, individual, como também no aspecto macro, Deus administrando todas as coisas num plano cósmico, né? Para fazer o quê? Para cumprir a sua palavra. Diz aqui o final do versículo 25, né? Para cumprir a palavra de Deus. Deus está no controle da história deste mundo para que todas as coisas cumpram os teus desígnios e propósitos, que é qual? Que a gente viu na lição de número 8. Reconciliação cósmica, né? Das coisas que estão nos céus, na terra, e agora no âmbito também individual, você com Cristo. Então todas as coisas serão reconciliadas em Cristo Jesus para a glória de Deus Pai. Então Paulo reconhecia isso, né? E nós também temos que reconhecer que Deus está no controle de todas as coisas. Vamos aqui na lição de quarta, que eu acredito que é o cerne da lição 9, que vem falando a respeito do mistério de Deus é revelado. Vamos ler aqui os versos 26 e 27, o que diz? O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. Ou seja, não é mais mistério, se foi revelado. Versículo 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer, a quem? Aos santos, né? Quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Então, Paulo usa essa palavra mistério em outras epístolas, Efésios apresenta Efésios fala também. muitas vezes. Fala muitas vezes. Como que a gente pode entender, não apenas aqui em Colossenses, neste contexto, mas entender de uma maneira mais ampla essa palavra mistério? Sim. Que mistério é esse que não é mais mistério? Pois é, se foi revelado, né? É. Aqui está dizendo que ele esteve oculto desde todos os séculos e gerações. E as gerações, na verdade, podem se referir sim à criação, mas também se refere às nossas próprias gerações, porque o mistério que foi revelado aqui, obviamente nós sabemos já de início que tem a ver ali com o plano da redenção, mas a questão é que até que Jesus viesse e morresse, isso não era pleno, não era algo claro para todo mundo. Algumas poucas pessoas chegaram a compreender isso em suas vidas de alguma maneira, porque Deus os levou a experiências que, tipo Abraão. Sim, Abraão teve uma experiência no Monte Moriá que ilustrou claramente para ele o que era. Moisés teve visões tão claras de Deus lá na sua época que ele chegou a ser o primeiro a orar em nome de Jesus, de acordo com o que está no Patriarcas e Profetas. Mas, no geral, esse mistério estava oculto. Nem João Batista teve uma visão tão clara. Exato. Os discípulos assim, morando com Jesus não tinham uma visão 3 anos e meio. Tudo isso aconteceu depois da morte de Jesus. Inclusive, os anjos no céu não tinham uma percepção tão clara ainda. Eles sabiam do que ia acontecer, mas pelo espírito de profecia nós sabemos que eles só entenderam plenamente qual era o mistério quando Jesus morreu. Quando Jesus morreu, então foi entendido plenamente duas coisas. Primeiro, a malignidade do pecado e a grandeza da sabedoria e amor de Deus na criação do plano da redenção. Então, este era o mistério, o próprio plano da redenção. Ele foi criado antes de qualquer coisa existir, antes da fundação do mundo. Foi posto em operação assim que iniciou o pecado, mas só pôde ser plenamente manifesto quando Jesus morreu. Ellen White diz no Desejado, falando sobre a natureza, que nós podemos ver detalhes de Deus na natureza. Nas plantas, nas pessoas, nos animais, em tudo nós podemos ver demonstrações de amor. Deus é amor, a natureza diz. Mas ela fala assim, porém, volvendo os nossos olhos das representações secundárias, contemplamos a Jesus. E ela fala, quando nós olhamos para Cristo, parafraseando aqui,
nós percebemos que a glória de Deus consiste em dar. Amém. Desejado, Então, capítulo 1. O desejado, capítulo 1. Então, por mais que houvesse revelações de Deus de várias maneiras, a revelação plena do mistério era Cristo. E Amém. era o que aconteceu com ele. Por isso que Paulo agora está dizendo, qual gentio sabia disso? Nenhum. Nem o próprio Os judeu judeus sabiam, porque estava revelado, mas nem todos eram capazes de estudar e perceber, nem perceber que Jesus era o Messias. Alguns percebiam, mas ainda assim só ficou claro quando Jesus morreu. E o trabalho de Paulo era, proclame isso a todos os que nunca ouviram falar disso aqui, especialmente os gentios. E essa era a missão da sua vida e o trabalho dele, proclamar, como diz aqui o 27, né, as riquezas da glória deste mistério. O que é a glória de Deus? Cristo. Consiste em dar, e ele deu o seu filho. Então o trabalho dele era fazer conhecidas as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então o mistério não se limitava à morte de Jesus. O mistério principal era como nós estamos ali. Esse é o mistério, que nós vamos estudar pela eternidade inteira, inclusive. Como foi possível Jesus encarnar e morrer em nosso lugar? É um amor tão grande e misterioso que, apesar de ser revelado, se ele fosse plenamente compreendido, nós não teríamos o que estudar pela eternidade. O fato é que ele é muito grande o suficiente para nós termos matéria para estudar o resto da eternidade. Eu fiquei assim, dando continuidade a essa resposta que está excelente. O título da lição é Reconciliação e Esperança. Se Cristo está em vós, é porque houve reconciliação. Porque se o pecado causa separação, e nós vemos, eu vou trazer aqui um aspecto um pouco lá de Êxodo, santuário. E farei um santuário para que eu possa habitar no meio do meu povo. Se o pecado causa separação e o santuário possibilita a Deus de habitar no meio do povo, é que o santuário é Jesus do início ao fim. Eu posso compreender dessa forma. É o método pedagógico revelado por Deus ao povo de Israel de como Deus lidaria com o pecado, como salvaria o pecador, qual que seria o plano para a vindicação do seu próprio caráter. É o santuário que é Jesus. Tem um santuário celestial, nós sabemos disso, mas tudo centrado em Cristo. Então, se Cristo está em vós, é porque houve reconciliação. Ele pagou o preço na cruz, ele morreu, ressuscitou e intercede por nós, o santuário celestial, para viver em nós. A vida de Cristo em nós é a esperança que temos de um dia vivermos com Ele na glória. É isso que nós temos que entender. Por isso que a ênfase que a lição dá também aqui é o permanecer. Se Cristo permanece em mim e eu em Cristo, essa é a esperança de um dia estar com Ele na glória. Então o plano da salvação, ele tem um começo, um meio e um fim. E ele tem uma consumação. Então, o plano da salvação seria Cristo encarnar, viver uma vida perfeita, morrer uma morte substitutiva perfeita, sem uma nódoa de pecado, uma entrega perfeita, uma ressurreição, uma intercessão. Mas tem uma consumação. Qual que é a consumação deste plano? É Cristo em nós, a esperança da glória. Ou seja, Cristo vivendo em nós, nós seremos glorificados e viveremos com Ele por toda a eternidade. Então, o cumprimento do mistério de Deus é quando este plano da salvação, quer seja de judeu, gentil, for consumado. Tanto que Paulo ele fala em Efésios 1, 7 a 10, são os textos aqui que a lição apresenta, Efésios 3, 3 a 6, a letra A. O mistério é tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Então, este é o cumprimento do mistério. Reconciliação das coisas nos céus, na terra, todas as coisas reconciliadas, congregadas em Cristo. O segundo aspecto, revelado pelo Espírito Santo, são os gentios cordeiros, ou seja, este plano não é só para os judeus, não era só para a israelita, era para o mundo todo, né? Nós podemos, se nós somos gentios, podemos ser enxertados na videira verdadeira e fazermos parte deste plano glorioso da salvação. Amém. Então, haverá uma consumação, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Então, o permanecer ele é muito importante, né? Ele é como se fosse o desdobrar de todo esse mistério que está ainda acontecendo nos dias atuais. Sim, e eu diria que só essa lição, só o assunto do mistério já poderia levar uma lição inteira só para ele. É verdade. Né? Porque, como nós vimos, o mistério, o fim do mistério era congregar todas as coisas em Cristo. Unir, reunificar. Então, este é o fim. Mas me diga uma coisa, qual é a coisa mais difícil de acontecer hoje num mundo contaminado pelo pecado? É unir alguma coisa. É verdade. Unir é terrível. Quantas vezes, e não é uma união
Nós não estamos falando de uma união intermitente, estamos falando de uma união contínua. Uhum. Então nós olhamos para as nações. Quantas vezes se fazem pactos de paz, de unidade? Quantas vezes a gente vê as guerras voltando, os conflitos de interesses? O Trump esses tempos aí fez lá, né, um acordo de paz em que alguns países assinaram. Quanto tempo vai durar isso, né? Porque ele também fez antes, os Estados Unidos. Exatamente. O casal mesmo, dentro da família, trazendo de algo longe para algo perto. As famílias que brigam entre si, os marido e a esposa, quantas vezes eles não brigam e reatam, fica aquela situação. É um mistério a união verdadeira e contínua. Com certeza é um mistério. E quando nós olhamos para o sacrifício de Cristo, ele é um mistério muito grande porque ele tinha que resolver um problema muito grande. Temos que lembrar que o grande conflito é a razão de tudo isso estar acontecendo. Então, quando Jesus veio e revelou esse mistério, esse foi o checkmate, foi a arma máxima que Deus poderia usar no grande conflito. Para quê? Para unificar as coisas no céu, e nós já falamos sobre isso. No céu houve divisão. E as sementes da divisão poderiam estar vivas no céu. O ponto não é só unir o céu e a terra em Cristo, é unir as coisas dos céus e as coisas. Nós pensamos que às vezes é unir céu e terra, mas as coisas do céu precisavam ser unidas às da terra também. E eu gostaria de ler um texto aqui sobre isso. Olha só o quão... Às vezes nós pensamos muito na terra, em nós mesmos, pensamos que somos o centro do universo. Em certo aspecto somos o ponto para onde todos estão olhando, mas olhem só isso aqui. O significado da morte de Cristo será percebido por santos e anjos. Homens caídos não teriam um lar no paraíso de Deus sem o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Os anjos atribuem honra e glória a Cristo, pois nem mesmo eles se encontram seguros, exceto ao contemplarem os sofrimentos do Filho de Deus. Uau. É através da eficácia da cruz que os anjos do céu são protegidos contra a apostasia. Uau, que então lindo. A cruz não é para salvar só você e eu, a cruz é para manter os anjos livres e guardados contra a apostasia. Que coisa linda. Porque até a cruz poderia haver uma dúvida sobre se Satanás realmente tinha alguma razão ou não. Quando a malignidade do pecado foi plenamente mostrada, a bondade e sabedoria de Deus plenamente demonstrada ali também, não houve mais dúvida. E nisso reside a sabedoria de Deus. Porque Deus sabia que essa era a melhor maneira de demonstrar quem ele era. E continua. E quem o diabo quem o inimigo era. Tudo foi revelado claramente. O mistério foi escancarado. É através da eficácia da cruz que os anjos do céu são protegidos contra a apostasia. Sem a cruz, eles não se encontrariam em maior segurança contra o mal do que os anjos estavam antes da queda de Satanás. A perfeição angélica fracassou no céu e a perfeição humana fracassou no Éden. O plano da salvação, tornando manifesta a justiça e amor de Deus, mostrando o mistério expondo, provê eterna salvaguarda contra a rebelião dos mundos não caídos. Anjos, homens e mundos não caídos são guardados por causa da cruz de Cristo. Tremendo. Não se resume a nossa salvação. Texto. E continua. A morte de Cristo sobre a cruz do Calvário é a nossa única esperança neste mundo e será nosso tema no mundo por vir. Amém. É aquilo que nós vamos meditar. Qual que é a... A referência está em verdade sobre os anjos 205. Mostrando como isso foi grande e como isso deve se transpor também para o pequeno. No livro de Efésios, Paulo mostra isso aqui de maneira grande e vem fechando. Essa união que foi capaz de unir todo o céu, capaz de unir toda a terra, unir o céu à terra, deve ser capaz de unir cada igreja, judeus e gentios primeiro, cada membro da igreja com seus diferentes dons, para que não haja disputa nem divisão, cada membro da família, para que cada um manifeste o caráter de Cristo também, sejam unidos, pais e filhos, esposos e esposas, servos e trabalhadores, no caso ali escravos, mestres, né? Servos e mestres, todos eles têm que ser unidos pelo poder que foi capaz de unir o céu e a terra. Isso é Deus, e a ênfase de Efésios é, se Deus é poderoso de unir as coisas macro, né, as coisas cósmicas, será que Ele não é poderoso hoje para unir você individualmente com Ele, sua família, a igreja, trabalhar esse aspecto da unidade? Sem dúvidas. Então, se Ele é poderoso para fazer algo gigante, Ele é poderoso para fazer algo pequeno também. Que lição poderosa. Vamos então partir para o fim. Lição de quinto, poder do Evangelho. A gente já está falando do poder do Evangelho, mas vamos falar mais, porque a gente não pode se cansar de falar do poder do Evangelho. Versos 28 e 29, que diz o resultado, né, desse mistério de Cristo em vós, a esperança da glória, que diz: a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia que opera em mim poderosamente. Então, qual que é o resultado? Para quê? Qual que é a finalidade?
apresentemos todo o homem perfeito em Cristo Jesus. Paulo fala isso em Efésios 5, 27, eu acho que é interessante lermos isso também. Efésios 5, versículo 27. Lê para nós, moça. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula ou ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Ótimo. Como que nós podemos entender aqui o perfeito sem cair no perfeccionismo, no real perfeccionismo? Vamos trabalhar isso daí, porque hoje em dia tá uma salada, né? O bebê tá sendo jogado junto com a água suja da banheira, né? Você tem o bebê lá todo perfeitinho, água suja, e tá jogando tudo fora. Vai com calma, né? Vamos entender essa palavra perfeito aqui, tanto no contexto imediato, como no contexto mais amplo da palavra de Deus. Como que a gente pode entender essa temática? Eu creio que primeiro nós podemos embasar lembrando-nos da lição de Filipenses, onde foi dito por Paulo, nós que já somos perfeitos, mas eu que ainda não sou perfeito. Ou seja, nós podemos ver que quando Paulo menciona que nós, naquilo que já somos perfeitos, sintamos o mesmo, existe a perfeição que pode ser alcançada agora. A perfeição que é seguir aquilo que nós sabemos que é a vontade de Deus, de maneira clara, que está revelado para nós. Estar perfeitos naquilo que já conhecemos, já alcançamos. Isso é uma perfeição requerida de nós. Como nós dissemos, ninguém vai alcançar a perfeição de Deus. Se fosse assim, nós não estudaríamos por toda a eternidade. Só Deus é perfeito absoluto, né? Nem os anjos que estão nos céus que não querem pecado são perfeitos absolutos. Mas a igreja precisa crescer em conhecimento. Algum aluno até me falou, nossa, mas será que então alguém não pode pensar, olhando para isso, que é melhor não conhecer? Porque se eu conhecer, eu vou ter que mudar alguma coisa, mas se eu já sou perfeito naquilo que eu conheço. Mas a perfeição consiste em também crescer. Nenhuma planta é perfeita estagnada, ela é perfeita em todos os estágios, mas enquanto ela cresce, se ela parar, tem alguma coisa errada. Então, o crescimento é necessário e era essa a razão da pregação de Paulo, para que houvesse crescimento. E não só necessário, mas almejado também. Exato. Você almeja crescer e se desenvolver. Com certeza. Eu respondi isso para ele no aspecto de alguém que não deseja crescer espiritualmente, porque não quer ter nenhum desconforto, e o crescimento muda, tem que mudar coisas, traz desconforto para nós, né? Mas é o seguinte, em dois aspectos nós podemos ver esse crescimento, do corpo aqui, né, do homem que é falado. No aspecto da igreja, que é que o corpo de Cristo ele é composto por vários membros. Não é possível que um membro cresça e o outro fique pequeno. Jesus não pode ter um corpo defeituoso. Então, unidos na fé, nós devemos crescer no conhecimento de Cristo de maneira harmoniosa até que esse corpo chegue à plenitude, o corpo da igreja. E eu não estou me referindo à igreja adventista. Não estou referindo à corporação adventista, ou ao ministério IAG, ou ao ministério tal. Mas a igreja... A igreja que está em Cristo. Nós não podemos ver isso hoje, mas Jesus sabe muito bem quem é a igreja, e é quem está em Cristo. Quem não está em Cristo não é a igreja. Esse crescimento é necessário. E ele se dá através do conhecimento de Cristo. Quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais nós crescemos. Por quê? Quanto mais oramos por caráter de Cristo, mais aborrecemos o pecado, e isso nos leva ao crescimento cada vez mais na graça. Paulo orou então para que os crentes fossem cheios da plenitude de Deus, a perfeição. Nós vemos isso em Efésios 3:4. Isso se daria se eles conhecessem o amor de Cristo. E olha, vamos lá para vocês verem qual é a medida da perfeição e do crescimento possível. Olha só, capítulo 3, 17. Verso 17, a partir do 17. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, 19 também, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então a perfeição, a plenitude também estão aqui envolvidos. Ela só ocorre com o conhecimento cada vez maior de Cristo. Portanto, nós não podemos dizer que a plenitude e a perfeição é conhecer Jesus plenamente. É conhecer plenamente tudo aquilo que nos é revelado sobre ele. Por quê? Porque aqui está dizendo que excede todo o conhecimento. Isso quer dizer que nós temos que crescer em tudo que temos e que vamos continuar crescendo a eternidade inteira. Então, é essa perfeição que Paulo queria que os crentes tivessem. Um processo que nunca pararia. Essa é a perfeição que é esperada de nós. Não é um momento no qual agora eu sou perfeito, então agora eu posso ser salvo. Quem está no processo de perfeição sem retroceder, está perfeito. Se Jesus vier hoje, essa pessoa está perfeita. Ela será levada ao céu. Não há um limite, o pastor já chegou, ainda estou chegando. Não é assim que funciona. Exatamente. Cada um pode alcançar a perfeição neste momento. Como foi dito lá atrás,
não precisam ser processos separados. Uhum. Jesus salvou você da condenação do pecado, você ressuscitou com Cristo, e a partir dali, no pouco conhecimento que você tem, você atua. Você é perfeito. Essa é a questão. Amém. Louvado seja Deus. Eu compreendo da mesma forma. Temos que ser perfeitos na nossa esfera, assim como Deus é na sua. Perfeição em todas as etapas do crescimento, do amadurecimento como cristãos. Vivermos de acordo com a luz que alcançamos pelo poder de Cristo Jesus, praticarmos a vontade de Deus pela submissão da vontade. E não temos a compreensão aqui como cristãos, como adventistas do sétimo dia, e eu falo até aqui no IAG, nós não temos como ministério um posicionamento doutrinário. O posicionamento doutrinário que temos são as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do sétimo dia. Mas nós temos compreensões a respeito de muitas verdades, né? E uma delas é a respeito dessa questão da perfeição. Porque muitas vezes a mentalidade desse estudo é uma mentalidade grega. O perfeito é sempre visto como absoluto, ele não pode ser aperfeiçoado, porque ele já tem a perfeição absoluta. Mas, biblicamente, o perfeito pode ser aperfeiçoado em todas as etapas. E deve ser em todas as etapas do seu crescimento. Então, o bebezinho deve ser perfeito na sua esfera. Ele com 3, 4 anos, perfeito. Ou seja, você espera o quê de uma criança de 3, 4 anos? Imperfeito seria se ela crescesse e o braço continuasse pequenininho. Ou com comportamento de bebezinho de 6 meses. Isso é imperfeição. Exatamente. Então, biblicamente falando, nós, por toda a eternidade, numa condição sempre em Cristo de perfeição, seremos aperfeiçoados. O conhecimento dos mistérios do plano da redenção, do amor de Cristo, estudaremos por toda a eternidade. Então, o que Deus espera de nós hoje? Essa maturidade em Cristo, esse amor. E essa pergunta, Moses, que o aluno fez, que eu achei bem interessante, ela muitas vezes revela um coração corrupto. Não estou julgando, só estou assim... Sim, o aluno colocou numa hipótese. Colocou numa hipótese, né? Não que é uma pergunta sincera dele, mas revela um desejo de ficar na carne. Exatamente. Porque se você de fato ama Cristo, você quer conhecê-lo cada vez mais. E não vai haver assim, quanto mais conhecimento, mais obrigação, mais abandono do pecado, verdade, mais... Não vai ter esse pensamento. Na verdade, se nós entendemos que a perfeição é crescimento contínuo, a pessoa já não é perfeita em querer ficar pequeno. Entende? Porque se Deus abriu todo o céu para nós conhecermos, nós sermos mesquinhos a ponto de não querer nos esforçar para conhecer mais, isso já mostra que a pessoa não está em Cristo. Exato. A pessoa não está desde o começo, né? Uma pessoa que está em Cristo, ela sempre vai querer mais dele, e crescer é ter mais de Jesus. Sim. E olha, moço, eu preciso, diante de excelentes comentários que estão sendo feitos, falar a você. Eu vou olhar até aqui para a câmera para falar a você. Nós não podemos falar que é perfeccionismo ou perfeccionista aquele que está procurando fazer a vontade de Deus. Muitas vezes falamos assim, não, você está sendo muito fanático e perfeccionista, e daí confunde pessoas que estão querendo fazer a vontade de Deus como sendo extremista. Não existe extremo em fazer a vontade de Deus. Não existe perfeccionismo em querer fazer e cumprir toda a vontade de Deus de acordo com a revelação da sua palavra. Isso é o que Deus espera de todo filho seu. Nós já comentamos isso. Então, perfeccionismo no meio adventista eram aqueles que, a partir de uma experiência, que eles diziam um tanto quanto sobrenatural, um tanto quanto dando ênfase nas emoções, eles não teriam agora mais natureza pecaminosa, não teriam mais tentações vindo de dentro, eles já estavam numa situação de perfeição, como se fosse absoluta para a trasladação, para o arrebatamento. Então, de longe, a gente não tem nada disso, a gente só quer fazer a vontade de Deus. Então, muitas vezes eu já ouvi pessoas assim, vocês são perfeccionistas na questão da alimentação, na questão da vestimenta, na educação dos filhos. Mas onde está o perfeccionismo nisso? Não tem nada de perfeccionismo em querer fazer a vontade de Deus. É o que Deus pede de você, de mim, de todos nós, por amor. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu deixo de fazer o que eu fazia? Por amor a Cristo. Fazer a vontade de Deus deve ser um tanto quanto prazerosa também. Tem que existir o esforço, o sacrifício, a renúncia. Às vezes tem o sofrimento em você abrir mão de algo que te dá prazer. Mas o prazer real e verdadeiro estará na vontade de Deus e nunca na carne. Exato. Então, pense nisso, pense com carinho nisso, isso é muito importante. Os verdadeiros prazeres da vida, eles não estão durante as ações, estão depois. Certo? Os prazeres verdadeiros, no sentido daqueles que realmente trazem benefício para nós, né? Exato. Então, eu creio que muitas vezes também é confundida a questão de perfeição com perfeccionismo ali, né?
com relação ao asceticismo, que era o comum aqui em Colossos. É verdade. Isso é um extremo, realmente. Pessoas que tentam alcançar a santificação e a sua salvação através de focar tanto nas obras que eles começam a guardar coisas que nem estão escritas. Então era o que acontecia com os judeus, leis que não estavam na lei de Deus. Então não vou cuspir no chão no sábado para não profanar o sábado. Mas aonde estava isso na lei de Deus? Exato. Isso são coisas adicionadas à lei para tentar proteger a santidade da mesma, só que sem perceber eles estavam anulando o verdadeiro mandamento que era simples. Os verdadeiros mandamentos de Deus são simples. Eles não têm uma grande complexidade. Né? Sim. E andar neles certamente é a perfeição requerida por Deus. Amém. Então nós não podemos ficar nem aquém da revelação e nem irmos além. Então temos que ficar no assim do Senhor, é a nossa única fonte de segurança para vivermos em Cristo uma vida perfeita. E falando de perfeição também, comentando a lição de sexta, a nossa única segurança é um texto maravilhoso que eu amo do Caminho a Cristo. Depois vale a pena ler o capítulo 7 do Caminho a Cristo na íntegra, de onde esses parágrafos foram retirados, que diz aqui no terceiro parágrafo: portanto, nada temos pelo que nos vangloriar. Depois dela falar do que Cristo fez por nós e do que Ele faz em nós, de que Deus olha para nós através de Cristo e nos vê em Cristo perfeitos, mas Ele quer ver Cristo em nós para que a vida de Jesus seja manifesta na nossa vida. Qual que é o motivo de vanglória? Nenhum. Portanto, nada temos pelo que nos vangloriar, nenhum motivo para exaltação própria. Nossa única razão para a esperança está na justiça de Cristo, que nos é atribuída, e aqui eu posso ler imputada, como resultado da obra do Espírito Santo, o qual atua em nós e por nosso intermédio. Então a nossa única segurança é na justiça imputada e na justiça comunicada, que vem através do Espírito Santo. Então esta é a obra de Cristo, é a justiça dele em nós. Somos perfeitos nele. Ele foi feito, e tem o texto de Coríntios, quero ler esse texto aqui, é um texto maravilhoso. 1 Coríntios 1, verso 30, olha só. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus. Não apenas foi feito o pecado, como a gente leu no verso para memorizar, mas ele foi feito por Deus o quê? Por nós, para nós. Sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie-se no Senhor. Então a glória é dele eternamente em Cristo Jesus para todo sempre. Amém. A nossa glória é a justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para as considerações finais, Moses? Amém. Que mais poderíamos dizer? Né? Eu realmente desejo que essa lição realmente faça efeito em sua vida, que você possa meditar, possa perceber a necessidade que você tem de permanecer em Cristo, assim como cada um de nós que estamos aqui também. Permanecer em Cristo é o segredo da vitória, é o segredo da perfeição e é o segredo da salvação. Então, que perseveremos em permanecer nele. E é interessante, como que Cristo permanece em nós também. O próprio livro de Efésios nos fala, o livro de Colossenses mesmo aqui nos fala, quando nós louvamos a Deus e temos um coração grato, quando nós meditamos na palavra, são essas coisas que nos aproximam de Deus. É verdade. Um coração grato é um coração capaz de receber as bênçãos do céu. Amém. Louvado seja Deus. Gostou desta recapitulação? Então deixa seu like, deixa aqui nos comentários, compartilhe também nas suas redes sociais. Leve para a igreja, você como professor da lição da Escola Sabatina, eu sei que muitos que nos acompanham são professores, você membro lá da unidade também da Escola Sabatina, leve essa palavra, leve esses comentários, leve esse texto maravilhoso aqui que o Moses trouxe do A Verdade sobre os Anjos, textos poderosos. A gente deu o nosso máximo aqui, espero que o Espírito Santo tenha falado poderosamente ao seu coração e você louve, exalte, enfatize o poder de Cristo, os seus méritos, a sua justiça, certamente contemplando a Cristo diariamente, um processo diário mesmo, não tem como nos perdermos. Eu me perco se olhar para mim, agora se olhar para Cristo eu não me vejo como me perder. Então que Deus abençoe a sua vida, sendo possível feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido e Pai amado, te agradecemos pelo plano da redenção, te agradecemos pelo teu infinito amor revelado em Cristo Jesus, por ele ter vindo, vivido a nossa vida neste mundo, morrido por nós na cruz do Calvário, ressuscitado e pela intercessão do santuário celestial querer viver em nós e purificar os nossos pecados também. Abençoe a todos aqueles que nos acompanharam nesta recapitulação,
que em Cristo, Senhor, sejamos perfeitos, vivendo aquilo que o Senhor já nos revelou, nos dê força e poder, e que os nossos olhos se demorem em Cristo, na sua perfeição, no seu poder e na sua justiça, Amém. e não na nossa fraqueza, na nossa imperfeição e pecaminosidade. Dá-nos a tua paz, a tua companhia, abençoe a todos aqueles que têm nos acompanhado no Lições para a Eternidade e atenda a todos os pedidos de conformidade com a tua vontade. É o que pedimos e oramos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Moses. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam em mais uma recapitulação do Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Até a lição de número 10, em nome de Jesus. IAG, juntos avançaremos.